Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal aqui no YouTube, que tem a missão de trazer para você ferramentas práticas, simples, mas diretas ao ponto, para que você possa estar melhorando os resultados da sua empresa. E um dos temas que mais as pessoas nos pedem aqui, que eu vou estar abordando no vídeo de hoje, é como manter a qualidade dos serviços da minha academia. Então esse é um tema que vira e mexe, aparece aqui alguma pergunta e a gente fez questão de fazer esse vídeo aqui para você que tem interesse de como fazer para manter a qualidade do serviço dentro da sua academia. Antes disso, confere se você está inscrito aqui no nosso canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Afinal de contas, quanto mais pessoas capacitadas na gestão de academias nós tivermos no Brasil, melhor vai ser para todo mundo vai sair ganhando. Então vamos lá, como melhorar ou como manter a qualidade da minha academia de forma constante para que eu possa, consequentemente, melhorar o valor agregado da minha empresa, a percepção do meu cliente, fazendo com que o meu negócio prospere continuamente. Um ponto importante é você saber quantificar a qualidade do seu serviço. Como que eu faço para quantificar a qualidade do meu serviço? Primeira coisa, você precisa implantar imediatamente uma pesquisa de satisfação. Se já tem, ótimo. Se não tem, isso precisa ser implantado imediatamente, uma pesquisa de satisfação, que a gente chama de NPS, que você pode estar utilizando. NPS é uma ferramenta que tem inúmeros vídeos. Aliás, eu posso gravar um vídeo só falando sobre NPS, mas você pode também fazer uma pesquisa de satisfação simples, quantificando a percepção real do seu cliente em relação ao seu serviço. Então, como que você faz isso? Classifica ali 3 perguntas fundamentais, 2 perguntas fundamentais. No NPS é só uma pergunta que é feita, fundamental, para você diagnosticar como que o seu cliente está percebendo a qualidade do seu serviço. Isso é muito importante, porque várias vezes eu me deparo com gestores tomando atitudes e decisões equivocadas porque não souberam entender realmente qual está sendo a percepção do seu cliente em relação ao seu serviço. Uma pergunta simples que eu sempre gosto de fazer para entender se a qualidade do seu serviço está sendo percebida pelo seu cliente é: de 0 a 10, quanto que você indicaria a minha academia para um amigo ou para uma amiga? Então isso, apesar de parecer que é uma ideia comercial, e pode ser utilizado pelo comercial também isso, mas apesar de parecer que é uma ideia comercial, esse tipo de pergunta é uma pergunta de satisfação das pessoas, para entender se ele é um detrator, se ele é um divulgador ou se ele é um neutro. Ele precisa primeiro entender: você indicaria a minha empresa para outra pessoa? Você teria essa coragem de indicar a minha empresa para essa pessoa? Você teria esse prazer de indicar a minha empresa para outra pessoa? Então eu acredito que essa seja uma pergunta fundamental que você precisa ter para poder realmente balizar e quantificar a percepção do seu cliente em relação ao seu serviço. Isso dá o pontapé inicial para você manter uma qualidade do seu serviço e manter a qualidade mínima que você deseja perante o seu cliente. Só que isso por si só não funciona. Além de manter uma pesquisa de satisfação constante, e quando eu falo pesquisa de satisfação, gente, não adianta perguntar para 3, 4 pessoas. Quando eu falo uma pesquisa de satisfação, você precisa aí estar fazendo com pelo menos de 5 a 10% do volume total dos seus alunos. Se você não atinge esse volume, essa pesquisa ela está furada. Então, quando você supera aí os 5, 10% de pesquisa, aí obviamente isso pode ser uma boa margem. Tomar cuidado para não repetir a mesma pessoa no mês que vem, ser pessoas diferentes. Lazinho, devo fazer isso de forma automática? Você pode fazer isso de forma automática, mas eu sempre gosto de colocar alguém da minha recepção, da minha área de vendas, para estar fazendo essa pesquisa, porque é sentir o calor da pessoa. Mas como eu falei, por si só isso não garante que você mantenha a qualidade do seu serviço, aumentando assim a percepção de valor para o seu cliente. O que garante que vai manter é a composição de você saber quantificar a percepção do seu cliente e você saber quantificar de fato a entrega do seu colaborador para o seu cliente. Então é muito importante você saber como quantificar essa entrega. E aí, para isso, você precisa ter processos bem definidos. Uma empresa sem processo é uma empresa que depende de pessoas. E eu sempre falo, se você não quer depender só do talento das pessoas, você precisa depender de processos. E o que são processos?
Processos é o passo a passo de cada um dos atos dos seus colaboradores dentro da sua academia. Isso mesmo. É muito importante que você saiba e tenha a habilidade de desenhar processo. Ah, Lazinho, mas eu não tenho tempo para fazer processo, para colocar tudo isso no papel. Então, eu sugiro para você que você arrume tempo, que você pare de procrastinar e desenvolva todo um fluxograma, todo um passo a passo de como o seu cliente vai ser atendido dentro da sua empresa. Vou dar um exemplo muito simples. Aula experimental. Tem que ter um processo para aula experimental. Desde quando ele aparece na recepção, quem vai recepcionar ele, como que ele vai ser conduzido para o seu professor, quais vão ser as primeiras perguntas de abordagem do seu professor para entender qual é o objetivo e a meta daquele seu cliente, como que ele vai conduzir esse cliente para dentro da sala. Então, tudo isso pode e deve ser sincronizado e colocado dentro de um processo. Para quê? Para que daí você não dependa de um talento, de um profissional talentoso, mas sim você dependa de uma pessoa que saiba reproduzir os processos do seu dia a dia. Por exemplo, na sala de aula, numa sala de musculação, é muito importante você construir os processos de como o seu professor vai conseguir atender ao mesmo tempo 20, 25 pessoas. Como que ele vai conseguir dar atenção para 20, 25 pessoas? É muito importante que você construa o processo para isso. Olha, cada momento que ele passa por uma pessoa, ele tem que cumprimentar, ele tem que corrigir, ele tem que dar um feedback. Então, isso são processos. Quando você cria processo, mais uma vez, você não depende de pessoas, você depende que essas pessoas reproduzam aquilo que você criou. Então, por isso que eu sugiro que você tenha processos muito bem definidos dentro da sua empresa. Processo, por exemplo, quando a gente fala de manter a qualidade e sempre melhorar a qualidade, processo desde a limpeza do seu banheiro. Hoje tem um processo bem definido da limpeza do seu banheiro? Precisa ter. O que significa isso? Olha, a cada 1 hora a menina da limpeza vai lá conferir e faz isso, faz aquilo outro. Estou falando aqui, não dá para mim ser muito específico, porque cada um tem a sua particularidade, mas é fundamental que desde o processo de limpeza do banheiro, passando pelo processo de aula experimental, passando pelo processo de entrega no salão de musculação, tudo isso são processos que vão garantir a segurança da qualidade da sua academia na percepção do seu cliente. Então, acredito eu que a junção desses dois fatores vão fazer com que você mantenha a qualidade da sua academia. E o que são esses dois fatores? Vou repetir aqui. Primeiro, uma boa pesquisa de satisfação, quantificar a percepção do seu cliente em relação à satisfação dele em relação ao seu serviço. E o segundo, desenvolver os processos. Saber trabalhar corretamente com os processos dentro da sua academia. Isso são 2 pontos fundamentais que vão elevar o nível da entrega do seu serviço e vão aumentar, consequentemente, a percepção de valor do seu cliente perante a sua empresa, fazendo com que provavelmente ele se mantenha mais retido à sua academia do que ao seu concorrente. Então, se você quer melhorar os seus resultados, é importante que você, de fato, saiba trabalhar com esses 2 fatores. Sabendo trabalhar com esses 2 fatores, eu tenho certeza que a qualidade da sua academia vai ser ainda melhor entregue e, consequentemente, você vai ganhar com isso. Então, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Se você tem algum comentário, alguma dúvida a respeito de qualquer um dos pontos que eu coloquei aqui, deixa aqui para nós, para que a gente possa estar trazendo num outro vídeo, ou que a gente possa estar te procurando e falando 1 a 1 com você, porque aqui a missão do nosso negócio é sempre trazer ferramentas práticas, diretas e simples para que você possa estar utilizando dentro do seu dia a dia. E quando eu falo, olha, o tempo é a única coisa que você vai precisar se dedicar para de fato melhorar a sua performance, é exatamente isso que eu acredito. Porque o restante das coisas estão à sua disposição. Só falta você parar, organizar
e executar. E quebrar o seu padrão, fazer com que daqui para frente você possa fazer de uma forma diferente e ainda melhor. Então conta com a gente dentro dessa missão, qualquer tipo de assunto ou comentário, traz aqui para a gente, que a nossa ideia é sempre estar compartilhando as melhores práticas com você. Afinal de contas, a nossa meta é potencializar o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui no YouTube, que tem a proposta de trazer conteúdo rico para melhorar a performance do seu dia a dia, para engajar você dentro da gestão da sua academia, mostrando alternativas simples, alternativas práticas, alternativas gratuitas para você poder estar melhorando o seu resultado. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante, que é como enfrentar a concorrência crescente no mercado fitness. Isso mesmo, se fala muito hoje das novas redes que vêm invadindo o mercado e muitos empresários, muitos donos de academia estão extremamente preocupados, não sabendo se o seu negócio vai permanecer de pé. Então, para começar o vídeo, quero deixar isso muito claro, que eu tenho certeza absoluta que o seu negócio vai ficar de pé, porque o mercado ainda é extremamente vasto. Ainda eu costumo dizer que o mercado de academias é um grande oceano azul, que ainda tem um mundo de oportunidade. Agora, você precisa entender que quando essas grandes redes chegam perto de você, elas te obrigam a você se profissionalizar, a você estar extremamente capacitado para poder gerir o seu negócio e enfrentar essas grandes redes através do seu conhecimento, através das suas boas práticas. E eu tenho certeza que se você tiver isso, você vai poder enfrentar tranquilamente essas grandes redes, até porque, como eu falo sempre, ainda existe um mercado extremamente vasto para a gente poder enfrentar e devastar, tá ok? Então vamos lá, estamos falando aqui sobre os nossos concorrentes, como lidar com eles, para que a gente possa melhorar o nosso resultado. Eu costumo dizer que quando você olha para um concorrente de uma forma positiva, o seu negócio acaba crescendo. E eu falo isso desde a minha infância. Quando atleta ainda de judô, eu precisava assim olhar os meus concorrentes
identificar nos meus concorrentes os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e isso me ajudava a crescer, isso me ajudava a evoluir, isso me ajudava a melhorar ainda mais a minha performance. E é isso que eu trago para o mundo dos negócios. Eu acredito que o concorrente impulsiona você e não tira cliente de você. Para isso, o que você precisa fazer para lidar com ele? Primeira coisa, você precisa conhecer muito bem cada um dos seus concorrentes. O que eu vejo no nosso cenário fitness é que a maior parte dos gestores de academia, eles não conhecem corretamente o seu concorrente. Eles falam de forma muito superficial do seu concorrente. Então, eles pegam, por exemplo, uma promoção que eles lançaram lá, e aí fica batendo somente no preço, e aí a única coisa que ele sabe do seu concorrente é o preço. Então a primeira coisa que é gratuita que você pode estar fazendo para melhorar o resultado em relação aos seus concorrentes é conhecer a fundo cada um dos seus concorrentes. E quando eu falo conhecer a fundo, é entender realmente quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos de cada um dos seus concorrentes. Porque toda a empresa, assim como a minha aqui, tem pontos fortes, mas também tem pontos fracos. E é fundamental você estar conhecendo os pontos fortes e pontos fracos do seu concorrente. Para quê? Para saber exatamente aonde você vai poder atuar. Se vai ser em cima dos pontos fortes dele ou se vai ser em cima dos pontos fracos. E, obviamente, você precisa se tornar sempre uma alternativa aos seus concorrentes. Então, o mundo é feito sempre de escolhas e você precisa ser uma opção válida para o seu cliente final. Para isso, você precisa sempre se posicionar como uma alternativa. Aqui dentro do GAP, a gente sempre fala que a gente não quer ser a melhor, a gente quer ser uma alternativa a todos os clientes e fazer dessa alternativa o melhor para cada um dos nossos clientes. Então, acredito que isso é um ponto fundamental. Você entender genuinamente todos os pontos do seu concorrente e atuar em cima deles. E eu vou dizer para você, se você souber trabalhar com isso, vai sobrar cliente para você. Principalmente se vier academias de grandes redes perto de você. Por quê? Porque academias de grandes redes, elas acabam aumentando o número de praticantes de atividade física no seu bairro. Por quê? Porque elas vêm muito forte com marketing. Então, por elas virem muito forte com marketing, com o nome que elas trazem por trás delas, elas aumentam o número de praticantes de atividade física no seu bairro. E se você estiver muito bem preparado, acaba sobrando cliente para você. É importante entender o fenômeno de uma academia concorrente. Quando ela vai inaugurar, você tende a ter um problema durante os primeiros 3 meses. Durante os primeiros 3 meses, aquela nova academia será uma novidade no seu bairro. E isso provavelmente vai atrair os seus clientes para saber como funciona aquela academia. E acaba dividindo o público que você tem hoje e acaba fazendo com que você, dependendo da estratégia comercial que você tenha, perca alguns alunos. E quando eu falo dependendo da estratégia comercial, é se você tem estratégia de baixa retenção, como planos mensais ou trimestrais, a tendência é que esses alunos mensalistas ou trimestrais, eles acabem indo para essa nova academia. Agora, depois de 3 meses, é só mais uma academia dentro do bairro, mais um concorrente dentro do bairro, que você vai aprender a lidar com ele tranquilamente. Fazendo o quê? Sendo o melhor naquilo que se propôs a fazer. Quando você é o melhor naquilo que você se propõe a fazer, e preste atenção muito bem nisso que eu estou falando, não tente fazer tudo. Tente fazer aquilo que você faz com excelência, com mais excelência ainda. O grande equívoco que eu vejo na gestão de academias é que a gente começa a querer fazer tudo e algumas coisas a gente nem sabe como fazer. E aí que eu acabo caindo. Quando você se bate de frente com um concorrente, você precisa melhorar ainda mais aquilo que você já acredita que já faz de excelência. Você precisa evoluir naquilo que você acredita que faz único, te tornar único naquela região, naquele bairro. Então, para você que está assistindo esse vídeo, é muito importante entender que se você estiver bem preparado, sobra cliente para você. A gente está falando de um mercado, gente, que mais de 90% das pessoas não estão em nenhuma academia. Mais de 90% das pessoas estão no sofá da sua casa, estão
comprando bens de consumo como roupas, carros, relógios, bolsas. Essas pessoas definitivamente são o seu cliente e são para essas pessoas que você precisa direcionar o seu canhão e não direcionar o seu canhão para o seu concorrente ficando preocupado ou até mesmo tomando algumas estratégias e fazendo algumas estratégias e decisões equivocadas por causa do seu concorrente, como por exemplo baixar preço. Eu já vi várias academias que por causa do seu concorrente baixam o seu preço, diminuem a sua margem de lucratividade e consequentemente podem quebrar por causa disso. Então você não precisa tomar nenhuma dessas atitudes. O que você precisa entender é o que você faz de melhor, que você a partir de agora vai fazer melhor ainda e vai saber divulgar isso para o seu público-alvo para que você possa ter o seu cliente. Divulgar isso para aquela pessoa que está no sofá de casa, divulgar isso para aquela pessoa que está comprando uma bolsa, um relógio no seu bairro. E como você faz isso? Com prospecção ativa. Quando você instala uma prospecção ativa profissional dentro da sua academia, você ganha potência. E o que é uma prospecção ativa profissional? É você ter uma equipe de vendas que não fique esperando o seu cliente chegar até a sua academia. Uma equipe de vendas que vá até o seu cliente, que trabalhe com telemarketing, com prospecção externa, que faça PDV externo, ou seja, que não fique dependente do acaso, dependente de será que o meu cliente vai aparecer ou não vai aparecer? Será que o meu cliente vai me deixar ou não vai me deixar? Então não foca nisso, foca no produtivo, foca naquilo que de fato vai trazer resultado para você. Eu tenho certeza absoluta que você vai atingir resultados significativos quando você potencializar ainda mais aquilo que você já é bom. Então, para resumir o nosso vídeo, procure entender genuinamente todos os pontos fortes e todos os pontos fracos do seu concorrente, para que daí você possa saber qual a estratégia ideal que você vai estar sendo uma alternativa para o seu cliente, que você vai mostrar para o seu cliente que você é uma alternativa. E o segundo ponto, trabalhe ainda melhor aquilo que você já faz bem hoje. Então, potencializa aquilo que você faz bem. Mostra para as pessoas que aquilo que você faz, só você faz do jeito que você faz. Quando você consegue mostrar para as pessoas que aquilo que você faz, só você faz do jeito que você faz, você se torna uma alternativa extremamente positiva para o seu cliente, aumentando assim o valor da sua empresa e, consequentemente, tendo resultados significativos. Então, se fez sentido para você esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. O nosso objetivo aqui é contribuir com o mercado, é trazer conteúdo rico para que a gente possa estar melhorando todos os dias a nossa jornada e trazendo aqui para você sempre boas práticas, práticas úteis para que você possa estar utilizando dentro do seu negócio. E acima de tudo, práticas testadas e validadas em centenas de academias no Brasil inteiro que já utilizam o nosso método. Então te espero no próximo vídeo. Antes disso, não esquece de clicar no nosso sininho, garantir que você está inscrito e compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá, até o nosso próximo vídeo. Nos encontramos na alta performance. Sucesso!